Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui nossa manhã. Nossa manhã de quarta-feira. Hoje estamos caminhando para o fim do Mercúrio retrógrado. Olha que bom. Deixa eu só me reapresentar aqui, né? Sempre faço isso no começo das lives. Sou a Patrícia Sanguita, sou médica integrativa e mentora de médicas. Hoje eu faço um trabalho que é ajudar médicas a desenvolverem seu consultório autêntico, né? Médicas geralmente não convencionais, a desenvolverem seu consultório autêntico e com isso trabalhar com uma medicina mais espiritualizada talvez, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, sabe? Sobre o que é isso de verdade, assim, né? E o que não é, então, o que é o que não é, na verdade esse conceito ele pode se ampliar mais ainda, a gente pode trabalhar nele juntos, né? Eu venho trabalhando isso muito com os meus alunos, assim, de a gente sempre estar aberto para ampliar conceitos, para a gente não pegar as coisas prontas, porque muita coisa está em ebulição. Então, o primeiro ponto é que, assim, por isso que eu falo, não é um trabalho para qualquer pessoa, para qualquer médico, nem para qualquer médica, são pessoas que realmente têm um caminho de autoconhecimento e espiritualidade pessoal e que querem, né, trazer isso para os seus pacientes, que sabem, reconhecem o valor de fazer movimentos de reconexão com a nossa essência, com o nosso ser essencial. E como fazer? Só que a gente fica muito na teoria muitas vezes. Então o que eu proponho é realmente a gente ir para a prática, sabe? A gente trazer isso da forma como a gente consegue hoje. A gente tem alguns lugares, a gente tem formas de conseguir hoje, né? Eu vou conversar aqui com vocês hoje sobre isso. Então, medicina espiritualizada é mais do que... não é uma religião, né? A gente não tem dogmas, a gente tem que caminhar por um caminho da busca da consciência dentro daquilo que a gente conhece como verdade. Então, o que dentro disso que eu conheço como verdade é a consciência e o que são crenças, o que é religiosidade, enfim. Mas médicas espiritualizadas eu tenho muitas, né? Eu conheço muitas e com todas as vezes que eu abro as inscrições, por exemplo, no meu programa, chegam pessoas que eu nem imaginava. Então, assim, e sempre nessa pegada, eu tô buscando fazer eu tô buscando duas coisas, né? Poder resgatar o meu amor pela medicina, fazer um atendimento mais humanizado, um atendimento mais de alma. E a gente sabe que hoje a gente só consegue fazer um pouco disso no consultório. Então, existem caminhos, né? Por exemplo, existem médicas que já são não convencionais, com alguma formação não convencional, como homeopatas, acupunturistas, médicas da medicina tradicional chinesa, médicas antroposóficas e as médicas que estudam terapia ayurvédica. Então já são caminhos não convencionais dentro da medicina, né, que tem seus caminhos próprios, tem as suas propostas próprias e já tem uma tradição, digamos assim, já tem uma tradição, já tem as pessoas já meio que já sabem o que é ou estão, né, assim, eles estão essas filosofias estão ligadas àquilo que a gente chama de grandes racionalidades médicas, né? Então essas que eu falei, mais a medicina convencional contemporânea, são as 5 grandes racionalidades médicas. Então algumas pessoas já vão chegar, né? Eu sou homeopata, eu sou médica antroposófica, eu estudo Ayurveda, eu sou da acupuntura, eu sou da medicina tradicional chinesa. Então ela já tem ali um trabalho em que em algum lugar olha-se para o espiritual. Por quê? Porque todas as filosofias, todas as racionalidades médicas, né, elas, menos a medicina tradicional contemporânea, que é essa que a gente vive, todas as outras elas olham para o ser como um ser espiritual também, não só como um ser físico. Então, o que a gente tem? Né? Como eu falo, racionalidades médicas são sistemas. O que acontece? Foram sistematizar outros conhecimentos médicos e aí deram o nome de grandes racionalidades médicas, que são os grandes sistemas médicos que existem no mundo hoje. E eles têm características importantes em comum, que são o fato de ter um sistema de diagnóstico e um sistema terapêutico próprio, uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Gente, eu vou trazer muito desses conceitos para vocês
vocês, porque a gente vai ter semana que vem um mini curso, né, consultório médico autêntico, um mini curso para pessoas médicas, e a gente vai trabalhar esses conceitos lá, e eu quero que vocês já cheguem sabendo alguns. Então, cosmovisão é a visão de mundo que impera no momento, certo? Então, a gente vem de uma visão de mundo, nós vivemos hoje uma visão de mundo que a gente conhece como mecanicista. E o que significa isso, né? Nós estamos baseados nas leis mecânicas, né? Nas leis de Isaac Newton. A gente olha para o ser humano como, vou dar uma ideia, assim, a medicina, ela olha para o ser humano hoje como uma máquina, querendo ou não, né? Assim, o mecanicismo, ele traz isso, ele traz o olhar para tudo como um funcionamento mecânico, né? E a medicina, gente, ela não é uma ciência à parte, ela não é soberana, ela sempre segue a visão de mundo vigente. Então, isso foi uma grande desconstrução na minha percepção de vida. No dia que eu percebi que toda a medicina convencional contemporânea que eu tinha estudado na faculdade, que na verdade ela só estava adequada para esse nosso tempo, que ela não tinha sido assim no passado e nem podemos dizer que ela é a melhor medicina que existe, ela só representa um tempo e as crenças e valores daquele tempo. Então, eu percebi que a gente... Realmente, aquela sensação que eu tinha de incompletude, né? Isso aqui não me completa, isso aqui não resolve os problemas, tô enxugando gelo. Porque, assim, nossa, a frustração minha com... Não que não seja... Claro, temos coisas muito positivas, mas também temos essa frustração, sabe? Da gente não conseguir trazer essa pegada da profundidade, a gente está sempre no raso. Então, às vezes, os pacientes chegam pra gente e a gente sabe que eles têm questões emocionais, a gente sabe que eles têm questões ali que são da alma deles, que são questões tipo... falta de perdão, né? Várias coisas assim que a gente não tem ferramentas para abordar. Então, essas grandes áreas médicas, a gente precisa olhar para elas com muito aprendizado, porque elas podem trazer respostas, e foi assim que eu comecei buscando respostas para aquilo que a medicina convencional contemporânea não tem. Mas para primeiro ponto é a gente entender que a medicina convencional contemporânea, ela tem muitas vitórias, mas ela tem limites, ela não chega a todos os lugares. Mas o que a gente tem de bom, né? Então, a gente tem aqui pessoas médicas que já vêm dessas áreas tradicionais, das medicinas tradicionais. E a gente também tem pessoas médicas aqui que não têm formações tradicionais nenhuma, mas que olham o ser humano como um todo e que querem fazer uma medicina mais espiritualizada porque sabem que é importante conversar com as pessoas sobre todos os pilares do seu adoecimento, tudo aquilo que influencia, né? Como eu gosto de trazer sempre para vocês aquele estudo, é um estudo de 2017 que mostra que os pacientes confiam até 73% mais em médicos que conversam com eles sobre questões ligadas à sua espiritualidade, entendeu? Então, isso é real, né? Hoje a ciência, ela ainda não compreende completamente tudo, né? Tudo que são se vocês quiserem olhar lá a live de segunda, a gente falou sobre isso bem profundamente, sobre a ciência, sobre espiritualidade. Ela ainda não compreende exatamente como tudo funciona, mas ela já consegue provar benefícios da gente ter práticas, né, de conversas, benefícios como práticas de conversas espirituais, práticas que são tidas como espirituais, tipo meditação, né, que na verdade hoje nem são mais consideradas espirituais. O que o Ocidente fez? Ele foi lá, pegou aquele conhecimento que era, né, pro Oriente, estava dentro de um outro lugar, de uma outra percepção, e ele trouxe esse conhecimento para ocidentalizá-lo, né? Então a gente tem muita ocidentalização já disso, né? Olha, a Lívia trouxe uma coisa muito importante, muito mesmo, e eu percebia isso também, sabe, Lívia? A medicina do estilo de vida já me ajudou a aprofundar o tratamento dos meus pacientes, mas ainda não é o suficiente. Precisamos realmente incorporar a espiritualidade. Então, incorporar a espiritualidade, nesse caso, é trazer aquilo que a gente já tem como positivo para trabalhar a espiritualidade. Porque o que acontece? A gente pode trabalhar mudanças de estilo de vida, sim, que é algo que a medicina do estilo de vida propõe e que faz isso lindamente, mas ainda fica na superfície, gente, vocês acreditam? Porque a gente quer aprofundar um pouco mais
na abordagem da alma humana. Então, quando eu proponho uma medicina espiritualizada, não é uma medicina desconectada da real, muito pelo contrário. Tanto é que o meu programa é um programa de medicina da saúde integral, ele não é um programa de medicina espiritual. Eu tenho medicina da alma, que é um outro programa que está lá no outro curso, mas ele é mais para terapeutas também, né? Mas o Medicina da Saúde Integral, ele é um programa para você fazer uma saúde integral. E a saúde física, a gente entra, mudanças de hábitos, todas as bases e suporte da medicina do estilo de vida. Na saúde emocional, a gente entende, a gente conversa sobre as emoções, a gente aprende a abordar as emoções. Na saúde mental, a gente aprende a abordar os pensamentos e na saúde espiritual, abordar a espiritualidade do paciente. Aí sim a gente faz uma saúde integral. Então, meu programa hoje, ele é voltado principalmente para a saúde mental, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho alunas que usam ele para várias coisas, para mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, mas eu falo que ele sempre trabalha muito bem todas as questões do ser, porque a gente traz desde uma questão de emagrecimento, por exemplo. Às vezes a gente está passando por momentos que a gente não consegue perder peso. E não é só saber, a gente pode até saber tudo que tem que ser feito de mudanças de hábito, mas a gente não consegue mudar. Por quê? Porque tem feridas emocionais por trás que tem que ser abordadas, tem feridas emocionais mesmo, tem questões que nós não estamos suportando. Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento intenso e ela pode ressignificar aquele sofrimento com a espiritualidade dela, entendeu? E aí, ao ressignificar aquele sofrimento, ela está pronta para fazer as mudanças de estilo de vida, né? Porque o que a gente tem mais de problema de mudança de estilo de vida é que os comportamentos se repetem e eles não... Muitas vezes a pessoa vai lá, conquista alguma coisa e depois volta. Então, como ela conquistaria mais se ela tivesse toda a sua saúde integral ali apoiada, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam desmistificar, por isso que eu falei que a gente ia desmistificar muita coisa aqui. Medicina espiritualizada não tem a ver com religião. Não tem a ver com nenhum dogma, tem a ver com fazer uma saúde integral e apoiar-se naquilo que a gente já conhece, que faz diferença na hora de tratar sobre espiritualidade. Então, a gente tem já muitos estudos, a gente tem, né, anamnese espiritual, a gente tem vários pontos que já nos ajudam a abordar de forma diferente a espiritualidade do paciente. Então, como eu falei, a gente tem... A medicina espiritualizada, ela tem, que eu falo, né? Principalmente ela tem esse pilar, olhar o paciente como um todo. E a espiritualidade é um dos pilares. Ela tem um outro pilar, que é a gente compreender, né? A maioria de nós que gosta que está buscando isso para os pacientes é porque a gente sabe a diferença que isso faz na nossa vida. Então, como eu vivo a minha espiritualidade, né? Como eu gerencio a minha espiritualidade. Então, a gente gosta de estudar e de gerenciar a nossa espiritualidade, autoconhecimento. Geralmente somos pessoas que também temos caminhos de autoconhecimento ou caminhos de espiritualidade, né? E isso independe de onde eles acontecem. Se você encontra a sua espiritualidade no círculo de mulheres, ou se você encontra a sua espiritualidade dentro de uma igreja, não tem problema. Porque as religiões, as filosofias, os dogmas, eles podem passar, mas a espiritualidade é algo muito mais interessante, muito mais forte, mais intenso, porque ele está aqui, né? Ele é esse centramento, que é essa conexão com a gente. Então, durante muito tempo, eu usava em palestras, né? Eu me lembro que, 2018, 2019, não lembro. Eu fazia palestras em empresas lá na cidade que eu morava, sobre saúde. E eu sempre trazia o conceito de saúde integral. E naquela época era tudo muito novo, a gente não tinha tanto esse boom da internet, né? Então, quando eu falava de saúde espiritual, para não entrar no dogma, eu lembro que eu trouxe um estudo que trazia a saúde espiritual principalmente como a conexão com o nosso propósito de vida. Então, se você for olhar a minha anamnese até hoje, a anamnese do que eu ensino no meu curso, que é a anamnese do eu doente, né, a investigação do eu doente, eu ainda falo de espiritualidade como propósito. Então, eu sempre converso com a pessoa sobre o propósito que ela vive, sobre como ela se conecta consigo mesma, se ela tem momentos de autoconhecimento. Então, trabalhar uma medicina espiritualizada tem a ver com trabalhar também autoconhecimento, propósito de vida. E tem um outro pilar que é importante, que é a gente saber aquilo que eu contei lá no começo. Nós fazemos uma medicina mecanicista, mas a gente está vivendo um momento, né? Eu estou preparando vocês para o minicurso da semana que vem. Espero que vocês já tenham se inscrito, né, no minicurso
consultório médico autêntico. Isso mesmo, Aide, conhece a ti mesmo, sempre é necessário. Então, a gente está vivendo um momento que a gente chama de crise paradigmática. Gente, eu vou falar isso sempre porque é tão importante a gente saber isso, senão a gente não entende os tempos que nós estamos vivendo. Essas crises, a humanidade, ela não evolui de forma linear. Existem períodos da humanidade que acontecem saltos de consciência. E esses saltos, eles são o quê? Mudanças na visão, na cosmovisão. Mudanças na forma como se vê o mundo, certo? Então, existiram alguns momentos de saltos que, se você for olhar para trás, você sabe. Por exemplo, ali a gente tinha uma medicina medieval, né? Todo um conhecimento medieval. E aí, de repente, veio o Renascimento. E o Renascimento não veio num lugar só. Foram várias pessoas, vários artistas acordando aquele desejo. Junto disso veio a ciência, né, tão importante, tal qual nós a conhecemos hoje. Então ali a gente teve um momento de crise paradigmática. O que aconteceu? Os dois paradigmas entraram em choque. Paradigmas é a forma como a gente vê o mundo, as crenças que a gente tem. Então o paradigma medieval, ele tinha crenças todas pautadas na Igreja Católica, né? E aí de repente veio o Renascimento mostrando outras possibilidades. Giordano Bruno foi o sacrifício do Renascimento, né? Porque o Renascimento ele estudando lá, né, viu que a Terra era redonda e tal e coisa, viu que ela girava em torno do Sol, e isso era inadmissível para as crenças do paradigma antigo. Ele foi queimado, entendeu? A gente não tá... Vocês morrem de medo de ser queimadas, mas a gente tá em outro momento. Então, naquele momento, o que acontecia? A gente tinha uma crise de paradigma, né? A gente tinha ali uma mudança de percepção do mundo. E aí essa mudança de percepção do mundo foi muito rápida. De uma vez, vários poetas, vários pintores, vários escritores, vários cientistas. Então a gente teve um salto ali. Foi uma das grandes... É a última grande crise paradigmática que a gente viveu, que iniciou o que a gente chama hoje de mecanicismo. O mecanicismo hoje... ele ficou muito mais forte ali no começo do século passado com o Fordismo, né? A gente teve ali uma linha de produção, né? Ali, nossa, vamos construir carro tudo igual na linha de produção? E se a gente fizer remédio tudo igual numa linha de produção? E se a gente tiver doente, tudo igual numa linha de produção? E se a gente fizer umas escolas todas iguais numa linha de produção? Então a gente tem ali o mecanicismo no auge do seu processo fordista, que eu falo, né? E hoje, o que vocês não estão aguentando mais? Fazer uma medicina fordista. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque é isso que eu ouço, assim. Eu acolhi muitas lágrimas nesse fim de semana, nessa última semana, mas esse fim de semana foi um fim de semana em que eu vi muitas mulheres chorarem, né, pela morte da medicina, como elas aprenderam. E eu choro também, gente, porque eu sei como é isso. Eu sei que a gente veio de uma formação toda pautada no mecanicismo, a gente sai todo bam da ciência dentro da faculdade, daí a gente vai para o mundo real e os pacientes têm questões muito mais sérias do que simplesmente entregar um omeprazol para eles. E aí eles ficam tomando omeprazol para sempre, e você sabe que aquilo não é certo, e você fica lá renovando receita de omeprazol, porque você não consegue ter uma conversa com o paciente em que ele te conta as questões e os problemas da vida dele que fazem aquele estômago tá o tempo todo dando problema, sabe? Vocês sabem disso, que a nossa medicina ela não vai na raiz do problema, que ela só quer tratar com remédio. E claro que os remédios são importantes, né? E aí a gente tem que abrir um leque para pensar no que é a doença em si. O que é a doença em si? É só um sintoma e depois um sintoma, eu trato o sintoma. E a cura é o quê? É a remissão total do sintoma? Eu acho que a gente tem que começar pensando em questões como essa, sabe? E mudanças dessas percepções também, do que é a cura, do que é a doença. E eu diria hoje, na minha percepção, né, tem um livro que se chama Doença como Caminho. Eu sempre recomendo ele para as minhas alunas, ele é bem desconstrutivo, mas eu vou contar para vocês que esse livro, primeira vez que eu fui ler, eu não consegui ler, porque era tão diferente, era tão outro paradigma para mim, voltando na história do paradigma, antes de eu me perder. Então hoje a gente vive uma nova crise paradigmática, tipo aquela que a gente viveu lá no passado. E essa nova crise paradigmática, ela vem mostrando uma outra face,
que é a seguinte: o mecanicismo não responde mais todas as nossas respostas, não responde mais o que a gente precisa. Então vamos resgatar saberes antigos, vamos olhar para a nossa história e vamos criar coisas novas. Então o que a gente vive hoje é um paradigma que a gente chama a mudança para um paradigma sistêmico, ou um paradigma quântico, ou um paradigma mais amplo. E por que essa mudança? Porque todos os lugares, se você for ver, existe uma busca pelo natural. As pessoas estão falando de saúde natural, de vida natural, de resgate da ancestralidade, de tudo isso. Isso está sendo colocado assim na roda, está sendo trazido isso como uma nova conversa. E é porque os tempos são esses, sabe? A gente está vivendo já novos tempos. E como nós somos pioneiras, eu e vocês. Ser pioneira, gente, principalmente se vocês entenderem uma coisa: ser pioneira não significa chegar antes. Ser pioneira significa simplesmente acompanhar aquele tempo. Então a gente está aí vendo o paradigma mudar, a gente não está satisfeita com essa linha de produção mais. Isso tem a ver com a nossa mudança de percepção. Pode ser. Olha, isso tem muito a ver com tudo, várias coisas. Muitas pessoas ainda precisam da linha de produção. Então, a grande pegada do paradigma é que a gente não precisa derrubar um para instituir o outro. Entendam isso, a gente não derruba um para instituir o outro. A gente pega o melhor dos dois. Então, nesse momento de transição, o que a gente mais precisa é pegar o melhor dos dois paradigmas e levar o melhor desses dois paradigmas para a construção de um olhar mais amplo. Então é esse momento que a gente está vivendo. Por isso falar em espiritualidade é tão importante, falar em medicina espiritualizada. Mas a gente tem que caminhar com o pé no chão, entendeu? Então fazer a medicina espiritualizada não é teórico, é prático. É a gente ir ali no dia a dia, a gente começar. A partir do momento que a gente começa, a gente vai encontrando os caminhos, a gente vai tendo direcionamento, né? Então, o que eu ensino é, vamos ser práticos, vamos fazer uma anamnese, onde você coloque partes para incluir uma conversa sobre espiritualidade. Isso aí já abre as portas. A primeira porta. E aí depois vão abrindo outras portas. Uma outra questão de sermos práticos é o seguinte: mais do que fazer uma medicina espiritualizada, a gente precisa criar uma medicina de saúde integral. E para isso, a gente precisa ter pessoas que se consultam com a gente, ter o nosso consultório funcionando, conseguir viver disso, pagar as contas com isso, porque vai ser bom pra gente, vai ser bom pro mundo. Então, colocar o pé no chão é: sim, eu amo espiritualidade, sim, eu amo autoconhecimento, mas como eu posso fazer isso aqui estrategicamente também? Trazer pessoas que podem aproveitar dos benefícios do meu tratamento e construir um consultório autêntico, próspero, um espaço próspero de trabalho, um lugar onde eu possa trabalhar, sei lá, meio período e ter uma renda boa e não preciso morrer o dia todo na linha de produção. Então, a primeira coisa que a gente precisa é quebrar a linha de produção. Quebrar, que eu falo, gente, não é quebrar, tipo destruir, mas é trazer novas percepções. Quanto mais médicos tiverem, né, médicos tiverem o seu consultório, com o tempo de consulta de 1 hora e meia, que eu acho que é o mínimo para se fazer um bom atendimento nesse nível, e ganhando razoavelmente bem, né, tendo uma consulta valorizada, uma consulta com valor mínimo, assim, que corresponda a todos os anos de estudo que vocês tiveram, estudaram, fizeram residência, fazem um monte de curso, gastam com um monte de coisa, precisam ser valorizados. A hora precisa valer bem, entendeu? Então, tendo tudo isso, você vai ter mais estabilidade para fazer a sua medicina como acredita. Então, não é só, ai, como é lindo falar de espiritualidade, autoconhecimento na medicina. Sim, é lindo quando a gente pode usar. Então, a gente pode usar isso com mais propriedade quando a gente entende, quando a gente organiza o espaço do nosso consultório, quando a gente entende sobre marketing, quando a gente vai perdendo aos poucos o medo de falar do nosso trabalho. Mas eu não posso falar sobre isso nas redes sociais. Por que não? Como quem disse que não? A ciência já tem mostrando um monte de estudos sobre espiritualidade. A parte de medicina de saúde e espiritualidade, de anamnese espiritual, já tem até em livro de medicina, gente. Então a gente não está atrasado, a gente só está seguindo os tempos. Não tinha na sua época da faculdade, não tem na sua especialidade talvez, mas isso já tem em livros de medicina. Tratado de medicina da família,
Tem, entendeu? Tem outros livros também que tem. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Oncologia, as sociedades americanas, todas elas já incluíram a espiritualidade da abertura das suas conversas, mas ninguém sabe como fazer isso. O que eu fiz de diferente? Fui lá, peguei tudo isso e montei um jeito de fazer isso, entendeu? Então o jeito de fazer isso primeiro é considerar a medicina como um todo, a saúde como um todo. Então, eu não vou só fazer um atendimento espiritual, vou olhar para o corpo daquela pessoa também, vou olhar para a mente, vou olhar para as emoções. Então, o mínimo é isso. O segundo ponto é ir introduzindo mesmo essas conversas antidogmáticas, e aí tem que ter todo um processo de aprendizado mesmo para você ir se libertando dos seus próprios dogmas e percepção e não trazendo isso para sua consulta. E o terceiro ponto é montar o seu programa de acompanhamento, né? Eu faço muito isso. Eu ensino isso, que é o programa Medicina da Saúde Integral, um programa de 8 semanas, em que você vai olhar o físico, mental, emocional e espiritual. E aí tem muitas pessoas que, a maioria das colegas que vem pro meu curso, uma maioria não, mas uma boa parte já tem formações lá, sei lá, de Theta Healing, de acupuntura, de meditação, já estudaram um monte de coisa, já fizeram um monte de coisa, e aí elas vêm para colocar e incorporar aqueles saberes dentro da sua prática, entendeu? E isso a gente faz no programa de acompanhamento, porque não precisa ser um atendimento médico. O programa de acompanhamento é um programa com você, onde você vai explorar a saúde como um todo. Pois é, a ideia tá falando que tem, né? Já tem na faculdade de medicina o eixo no currículo pedagógico? Sim, já tem. Na faculdade de medicina a gente ainda está muito sem noção às vezes. São poucas pessoas que despertam ali. A gente desperta mesmo quando a gente vai para o trabalho e a gente vê que precisa falar sobre aquilo. A gente vê que não está conseguindo resolver os problemas dos pacientes só com abordagem convencional contemporânea. Aí a gente se abre mesmo, né? Tem pessoas que já fazem isso desde a faculdade, mas não é a maioria. A maioria vai percebendo e se abrindo para isso depois. Então, por isso que o atendimento de saúde integral ele é importante. Por exemplo, eu sempre fui diferentona, então eu sempre gostei. Desde a faculdade eu já gostava de ir para os cursos né? Tinha mini curso de acupuntura, eu participava, tinha palestra de saúde e espiritualidade, eu estava lá. A matéria, sei lá, arte médica foi uma das que eu mais gostei, mas isso é da minha pessoa, né? Eu sempre achei que as ciências humanas e as ciências biológicas deviam andar juntas quando a gente fala de saúde, porque não tem como a gente olhar o ser só como um modelo biológico, biomédico. Esse é, né, digamos, um dos grandes problemas nossos, é a gente olhar só como um modelo biomédico. Então, nós somos muito mais do que isso. Então, gente, é sobre isso, né? A gente vai parando por aqui hoje. Fazer uma medicina espiritualizada é sobre você trazer outros saberes, às vezes fazer a junção dos saberes que você já tem, colocar isso em prática, trazer conhecimentos dentro da ciência mesmo que já nos apoiam. É sobre olhar o paciente como um todo, não só como um ser espiritual também, mas como um todo. É sobre você também ter o seu caminho de autoconhecimento e espiritualidade. E é sobre você entender que nós estamos vivendo um novo momento e que isso é uma necessidade real desse novo momento. Tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu para o mini curso Consultório Médico Autêntico, tá aqui no link da bio para você se inscrever. E se inscreve, entra lá, participa com a gente. É a semana que vem. Outra coisa, tem várias lives por aqui. Se vocês quiserem ir buscando minhas lives, eu falo muito de estratégia também, sabe? Porque, como eu te falei, a medicina espiritualizada ela não vai acontecer se você não souber fazer bem uma comunicação ou dentro ou fora das redes sociais, entendeu? É isso, tá bom? A Deise, que foi minha aluna, né, que é minha aluna de alma até hoje, só fui entender a importância da filosofia na minha prática contigo. Sim, e a filosofia, ela dizia Hipócrates, sabe Hipócrates, gente? Aquele médico que a gente faz o juramento e a gente não segue ele muito. Pois é, ele dizia que a filosofia e a medicina, se elas se divorciassem, a gente perdia a essência. Todo bom médico deveria ter as mesmas características de um bom
filósofo, ser um apaixonado por perguntas, ser um perceptor da vida real, né, do conhecimento, ser um buscador, entendeu? Todo bom médico, ele precisaria ser um buscador. Bom, então é sobre isso, né, gente? A gente vai ficar por aqui. Amanhã vamos falar sobre isso, mas a gente vai entrar mais na questão do consultório, fazendo essa junção de saberes no consultório. E é isso, tá bom? Não deixem de se inscrever para o mini curso. Um abraço, gente, e um bom dia para vocês.